Legal, então vamos lá. Como eu tinha dito antes, para quem está chegando, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudo Mentalidade Anti-Estresse. Na semana passada, a gente estava falando a respeito de sentido da vida. Foi um encontro bastante filosófico, digamos assim. E se a gente for fazer uma análise desse vídeo que a gente apresentou hoje, o tema que a gente definiu para esse encontro são os pilares do sentido da vida, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos que foram apresentados, eu vou colocar algumas técnicas de coach que a gente vai trabalhar junto e bater um papo, certo? E como mencionei no final, a gente vai falar um pouquinho de meditação. Mas legal, mas só para a gente situar os nossos encontros, né? O propósito desse grupo, como eu mencionei antes, é trabalhar a respeito de estresse. Então vamos falar um pouquinho de estresse, só para a gente alinhar o conceito. Então, o estresse, por essa definição médica, ela é a resposta do corpo a qualquer demanda quando forçada a adaptar-se a uma mudança, certo? Ok. Então, se a gente vai fazer um estudo um pouco mais no aspecto biológico da realização do estresse, ele acontece da seguinte forma. Na antiguidade, o nosso corpo desenvolveu um sistema que é chamado de sistema de luta ou fuga. Então, os nossos ancestrais tinham dois desafios, comer e sobreviver, certo? Bom, aí o nosso sistema, para se adaptar, definiu assim, no momento que aparecia um tigre na frente de uma pessoa da antiguidade, ele tinha duas necessidades, ou lutar com aquela situação ou fugir. Por conta disso, o nosso corpo desenvolveu um sistema de fazer uma carga de adrenalina e cortisol no corpo para dar condições dele conseguir lidar com aquela situação, certo? Então aumenta o batimento cardíaco, aumenta a quantidade de açúcar no sangue, os músculos ficam tensos, certo? Então esse é o mecanismo básico do estresse, que é uma coisa ancestral que foi definida por essa necessidade. Legal, e como é que é estresse no dia de hoje? Alguém costuma matar tigre no dia a dia? Alguém? Não, né? Todas as situações que a gente lida no dia a dia de estresse hoje acabam não exigindo da gente uma necessidade física para lidar com aquela situação. E aí, isso que acontece no corpo acaba sendo acumulado e gerando alguns problemas, certo? Basicamente, a gente tem, hoje em dia, 4 aspectos que se manifestam do estresse. O primeiro é do ambiente, então a gente pode sofrer estresse por calor, frio, chuva, enfim, coisas do ambiente. Situações, então, um desemprego, uma pessoa que morre, alguma situação que acontece na vida. Por causa de pessoas, então, pessoas mal-humoradas, cliente, chefe, enfim, acho que ninguém tem problema com pessoa mal-humorada no dia a dia, né? E a própria pressão interna, os pensamentos negativos que muitas vezes nós mesmos colocamos sobre a gente, sobre as situações que acontecem. Se a gente for prestar atenção, a gente pode observar o seguinte, que as 3 primeiras formas de estresse, a gente não tem controle sobre elas, certo? Então a gente não controla o ambiente, a gente não controla as situações da vida, a gente não controla as pessoas, certo? Então o único ponto que a gente pode trabalhar para reduzir o nível de estresse no dia a dia é a forma como a gente entende essas situações e a pressão que a gente gera internamente, certo? Então, daí o fundamento desse grupo. A ideia é trabalhar mentalidade anti-estresse. Então, como é que eu trabalho a minha mente e o entendimento das situações para que eu possa reduzir o nível de estresse mediante as coisas que acontecem no dia a dia, ok? E basicamente a gente trabalha isso de 2 formas. Uma é pelo estado de presença, e aí por isso a meditação, e a gente vai falar mais no finalzinho, e uma outra referente à reprogramação da mente. Então como é que eu faço para ter uma compreensão diferente das coisas que acontecem para conseguir lidar com elas de uma forma melhor, ok? Aí a última parte aqui é a parte catastrófica, né? Só dizendo que estresse prolongado pode gerar burnout, AVC, enfim, vários problemas de saúde sérios, ok? Então, dentro desse propósito, bom, só me apresentando um pouco, né? Meu nome é José Maurício, eu sou coach desde 2001 e venho estudando esses aspectos de desenvolvimento humano e quando eu comecei a estudar o estresse, eu acabei percebendo que era uma coisa bem mais problemática do que eu imaginava. Então, por exemplo, a Organização da Saúde diz que hoje 90% das consultas médicas são causadas por causa de estresse. Então, eu passei a ter esse propósito e montei esse grupo para conseguir começar a levar mais informação para as pessoas, para conseguirem entender como lidar isso de uma forma melhor e para que a gente consiga, de uma forma geral, ter uma qualidade de vida melhor também,
Tá? Então, assim, a gente faz o encontro aqui presencial, mas todo esse conteúdo é gravado. Então, o pessoal está falando, o que ele está fazendo aí, botando câmera e tal. Depois, nas redes sociais, eu coloco esse conteúdo e também vou fazendo esse movimento também online, para que mais pessoas possam se beneficiar disso e conseguir ter uma qualidade de vida melhor e prevenir esses problemas aí referente ao estresse. Legal. Então, entrando no nosso tema de hoje, tem uma coisa que a gente pode observar que é o seguinte. Se a gente for analisar, hoje a gente vive um dos melhores momentos da humanidade em diversos aspectos, certo? O pessoal brinca que na antiguidade, se uma pessoa quisesse ir no banheiro, já era um problema, né? Porque nem banheiro em casa ele tinha que ir para algum lugar e tal. Então, se for ver, o conforto que nós temos na nossa casa hoje é melhor do que o conforto de um rei da Idade Média, certo? Todas as facilidades e confortos que a gente tem, certo? Mas pensando nisso, por que então cada vez mais a gente tem pessoas mais deprimidas, mais solitárias e mais desesperançosas, né? Então, parte disso, a gente viu um pouco dessa resposta no vídeo, né? Porque eu acredito que uma das grandes buscas que a maior parte das pessoas fazem é a respeito de felicidade, né? Alguém quer ser feliz? Legal. Mas aí quando a gente pensa em felicidade, né? Felicidade em geral, como ela descreveu, é assim. Para eu ser feliz eu preciso ter coisas, então uma casa legal, um carro legal, um emprego legal, ter dinheiro, viagem, comidas e afins. Eu preciso ter um bom relacionamento. Então, são algumas coisas básicas de facilidade na vida, digamos assim. Mas aí vem a grande pergunta, né? E aí, a vida se resume a isso? E aí eu costumo fazer um comentário, que se a gente for olhar na contrapartida, talvez nesse momento da história, onde a gente tem mais acesso a todos esses confortos, é o momento onde a gente tem os maiores índices de suicídio, onde a gente tem os maiores índices de pessoas com depressão, com síndrome de pânico e etc, né? E aí vem essa pergunta, né? E aí a vida? É só isso, né? Eu gostei muito da forma como ela colocou, né? E como mencionei, na semana passada a gente falou sobre o sentido da vida. Se alguém quiser depois olhar o vídeo, também está lá disponível. E me contata que eu disponibilizo também. Mas eu gosto dessa abordagem que o Martin Seligman coloca, né? Que o sentido da vida é o sentido de pertencer e servir além de si mesmo. E também desenvolver o melhor de si. Eu não vou entrar muito nesse tema, porque a gente falou bastante disso na semana passada, mas eu vejo que esse é o ponto, né? Eu vejo que o preenchimento de sentido está muito mais relacionado, às vezes, ao compartilhar com outras pessoas do que eu simplesmente olhar para si e realizar algumas coisas práticas do cotidiano, né? E aí, dentro disso, como ela colocou, existem os 4 pilares do desenvolvimento do sentido da vida, que seria propósito, pertencimento, transcendência e autohistória, ok? Então, assim, só já dando um spoiler do que vem na sequência, baseado nesse vídeo, nós vamos trabalhar nas próximas semanas esses 4 temas, ok? Então, a cada semana a gente vai trabalhar um deles. Então, hoje a gente vai falar um pouco a respeito de propósito. Então, na semana que vem vamos falar de pertencimento, na outra semana de autohistória e na outra semana de transcendência, ok? Então, vamos entrar no assunto de propósito. Como ela colocou também no vídeo, esse aspecto de propósito está muito forte, nós podemos usar os nossos pontos fortes para servir aos outros. E eu entendo que uma das coisas natas para que a gente se sinta realizado na vida está relacionada a crescimento, ok? Então, a cada vez que, em qualquer área da vida, que a gente percebe que está dando mais um passo para ter algum desenvolvimento naquela área, isso é algo que naturalmente vai nos dando realização. Eu gosto de dar um exemplo simples, por exemplo, de perder peso, né? Vamos imaginar que uma pessoa está decidida a perder 30 quilos, ok? Então, se ela começa a fazer um movimento, e ali depois de uma semana ela sobe na balança e percebe que perdeu 1 quilo, muitas vezes ela já tem um sentimento bom, correto? Mas se a gente for pensar na meta, né, uma pessoa que quer perder 30 quilos, perder 1 quilo, é muito pouco ainda, se a gente for pensar. Mas
é nítido que quando a gente percebe que está havendo uma evolução, automaticamente a gente já começa a gozar do benefício de sentir o crescimento. E é muito legal a gente ter consciência disso pelo seguinte: na nossa vida, de uma forma geral, em geral nós estamos sempre evoluindo em algum aspecto. Mas se a gente não presta atenção nisso, pode ser que você esteja evoluindo em algum aspecto da sua vida e você não está gozando do benefício disso, por simplesmente não prestar atenção que isso está acontecendo. Eu digo que uma outra forma muito legal da gente conseguir trazer isso num aspecto de bem-estar e reduzir estresse é, de vez em quando, parar e olhar para o nosso passado e para a nossa história e ver o quanto a gente evoluiu em cada uma das áreas. Então, assim, pensa com o que você trabalhava 5, 10, 15 anos atrás, né? Então, assim, quem você era naquele momento e quem você é hoje. Quando você olha e começa a entender as suas vitórias e o que veio construindo para ser quem você é hoje, isso vai trazendo um sentimento melhor a respeito da vida. Porque a gente, em geral, tem uma tendência muito grande a olhar o que a gente não tem, né? Então, assim, mas ainda não tenho isso, ainda quero aquilo outro, tal. Mas o que você veio construindo até agora, né? Então, às vezes, olhar para essa história ajuda a trazer uma sensação melhor para o nosso dia a dia. Ok? E aí, usando uma abordagem do coaching, falando de propósito, muitas vezes isso pode ser chamado também de missão de vida. Ok? Só para saber, alguém alguma vez já estudou ou já pensou a respeito do assunto de qual que é a minha missão de vida? Alguém já? Sim? Sim? Legal, legal. Como eu falei, eu estudo coaching há um bocado de tempo e esse é um assunto que é bastante desenvolvido, porque eu sinto que no momento em que a gente passa a ter um entendimento a respeito de missão de vida, a gente passa a ter uma visão um pouco mais ampla da vida. E aí, algumas situações pequenas do cotidiano, às vezes passam a ter valores menores, porque a gente consegue ter uma visão mais ampliada. Eu quero contar uma historinha a respeito disso, né, sobre esse ponto de vista de visão e missão, que dá para entender um pouco como que a gente pode lidar com as coisas no dia a dia. Um rapaz estava andando uma vez e viu alguns pedreiros trabalhando em uma construção. E aí ele chegou para o primeiro pedreiro e falou assim: me conta uma coisa, o que você está fazendo aí? Ele falou: eu estou colocando um tijolo em cima do outro. Legal. Aí ele chegou para o segundo pedreiro e falou: o que você está fazendo aí? O cara falou: eu estou construindo uma parede. Legal. Aí ele chegou para o terceiro pedreiro e falou assim: o que você está fazendo aí? Ele falou: eu estou trabalhando na construção do que será a maior catedral de todos os tempos. Então, se a gente for analisar, as três pessoas estavam fazendo a mesma coisa. Mas o sentido que cada uma tinha de compreensão do que estava sendo feito era outro. Então, talvez essa é a primeira pergunta que a gente pode começar a se fazer nesse encontro de hoje, né? Qual é o sentido que a gente vem dando para as coisas que a gente vem fazendo no nosso dia a dia? Eu gostei de uma coisa que ela colocou no vídeo, que assim, muitas vezes, quando a gente começa a falar de missão de vida, muitas pessoas querem necessariamente atrelar isso à profissão, né? Então assim, eu preciso trabalhar em alguma coisa que me dê um propósito maior, ok? E eu vejo que não necessariamente. Até porque muitas vezes aquilo que você faz como trabalho pode ser o meio para você construir aquilo que você quer, ok? Então, mas é importante que você entenda isso. Porque vamos entender assim, né? Uma pessoa que vai para o trabalho e eventualmente recebe, sei lá, uma pessoa tratando mal, que seja o chefe, um cliente, enfim, certo? É estressante? Alguém já passou por isso? Certo? Agora, se a pessoa passa por uma situação desse tipo, mas tem uma compreensão maior do porquê que ela está fazendo aquilo, o quanto aquela situação vai interferir no estado emocional dela muda. Porque ela passa a ter uma compreensão mais ampla do porquê que ela está fazendo aquilo. E aí eu vou contar um grande segredo para vocês. Salvo pouquíssimas exceções, ninguém faz nada por dinheiro. Ok? Com exceção do tio Patinhas, que gosta de ter o caixa forte e pular lá no dinheiro. Ok? Se eu dissesse para qualquer pessoa assim: legal,
se eu te der $1 milhão, deixar você trancado dentro da sala com ela, você vai ficar feliz? Em geral, não traz realização. Então, assim, em geral, o que a gente quer não é o dinheiro, mas sim as coisas que ele proporciona. E aí, isso que é importante, a gente entender por que nós estamos fazendo os movimentos da vida. O que realmente nos preenche e qual que é o propósito de estar fazendo aquilo que a gente está fazendo. E aí, dentro do coaching, a gente coloca que a missão de vida, ela pode estar definida em 3 níveis, ok? E aí aqui eu quero só fazer uma observação em dizer que não quer dizer que o nível 1 é pior do que o nível 2 ou vice-versa, ok? Só é importante que cada pessoa compreenda qual que é o nível no qual ela está disposta a se manifestar naquele momento, ok? Então o primeiro nível de missão de vida está relacionado a realizações pessoais, ok? Então a pessoa que entende que a missão dela está relacionada a um aprendizado dela própria, ou a própria aquisição de coisas, ou uma realização profissional, enfim. Esse é o que é chamado de missão de nível 1. Na sequência, a gente tem a missão de nível 2, que são as pessoas que entendem que a sua missão está relacionada a pessoas próximas. Então, eu tenho o propósito de realizar algo para pessoas que estão próximas a mim, que pode ser um familiar, filhos, enfim. Ok? E depois nós temos missão de nível 3, que são as pessoas que se sentem que a realização está relacionada em trazer um benefício para uma quantidade maior de pessoas, ok? Eu até gosto de usar o exemplo, por exemplo, de um cientista que quer encontrar uma cura. Muitas vezes, quando ele descobre aquela cura, pode acontecer dele nem ganhar muito dinheiro com aquilo, e muitas das vezes nem conhecer as pessoas que vão ser beneficiadas por aquilo. Mas essa pessoa tem um propósito maior de entender que aquela ação dela vai gerar uma quantidade de benefício e resultado na vida de pessoas. Tá ok? Se eu não estou enganado, sim, era o último slide. E aí, eu vou só pedir uma ajuda para vocês. Tem muitos encontros que eu esqueço de tirar foto. Então eu coloquei um slide para não esquecer. Eu vou voltar no assunto, mas me lembrem de tirar a foto depois, tá bom? Para a gente registrar o dia de hoje. Legal. E aí, eu gostaria de, nesse momento, abrir um pouco para, como eu falei, não é só expositivo, a gente abre esse espaço para um bate-papo. Como é que vocês entendem, e quem quiser se manifestar, como é que você entende missão de vida? Você já pensou nisso? Qual que é a sua declaração de missão de vida para você? Aonde você acha que você se enquadra em missão? Seu momento é nível 1, 2 ou 3? Enfim, deixo aberto para quem quiser se manifestar. O momento é nível 2, eu acho legal, assim, estar proporcionando algo bom para pessoas que estão em volta de mim, colegas de trabalho, por exemplo. Uhum. Isso é uma coisa, sempre que eu posso, eu ajudo. Aumenta o espaço deles, onde a gente pratica alguma coisa, onde a gente tem alguma atividade. Eu acho isso legal. Acho que se encaixou para mim. Legal. Mas Acho que a minha missão de vida é buscar meu autoconhecimento e eu me transformar. Uhum. A partir do momento que eu mudo o meu comportamento em relação aos outros, eu mudo o que está em volta de mim. Legal. Então, na verdade, se eu penso em eu me transformar, eu estou pensando já no segundo nível, que na minha transformação vai gerar uma transformação em volta de mim também. Uhum. E deixar de ser reativo e ser proativo, você desarma a pessoa também. Legal. Desculpa, eu não lembro o seu nome. Henrique. Henrique. E desculpa se eu perguntar o nome algumas vezes das pessoas. É muito legal, Henrique, assim, até compartilhando com você e compartilhando com todo mundo, eu sinto que no momento que a gente consegue escrever a nossa missão, é uma coisa bastante valiosa. E eu incentivo todas as pessoas a fazerem esse exercício. Eu levei uns 3 anos para conseguir chegar na minha missão de vida do jeito que ela está descrita hoje, tá? E eu fiquei com vontade, eu não ia, mas fiquei com vontade de compartilhar porque eu sinto uma ligação com o que você colocou. Eu descrevo a minha missão de vida da seguinte forma. A minha missão é contribuir para o meu desenvolvimento e de todas as pessoas ao meu redor, para que, através disso, a gente possa encontrar mais equilíbrio, mais realização e mais paz. Okay? Então essa é a minha declaração de missão de vida. E eu entendo que, inevitavelmente, quando a gente entra num processo de autodesenvolvimento, chega uma hora que existe uma necessidade do compartilhar.
precisa ir além da gente, porque senão o conhecimento também tem uma tendência a ficar estagnado, né? E até assim, eu digo que atividades como essa que eu estou fazendo hoje, e agradeço pela disposição de vocês de virem participar, é uma das coisas que mais me realiza na vida. Porque muitas vezes o conhecimento, o entendimento das coisas fazem muito mais sentido quando podem ser compartilhados, e mais do que isso, a gente consegue ter compreensões mais profundas a respeito do que a gente acredita que sabe, né? Porque no momento que você expõe e ouve o ponto de vista da outra pessoa, você vai tendo compreensões a mais. Então, obrigado pela compreensão também. Mais alguém quer manifestar? Você falou aqui dessa segunda classificação no terceiro nível, né? Uhum. É muito importante aí o que os colegas colocaram, porque em contrapartida vem o reconhecimento, né? Uhum. Porque as pessoas começam a te admirar no ambiente de trabalho. Eles se inspiram em você, e isso é muito bacana, é gratificante, né? Sim. A equipe elogiar você, ter você como referência, né? Uhum. Você fala, nossa, mas eu não sei nada, e de repente você começa a estudar uma coisa que leva a outra, que puxa a outra, então de repente você está lendo um livro que ele faz uma referência, no meu caso, fico mega curiosa para já comprar aquele livro para dar continuidade àquele conhecimento, né? Mas ao mesmo tempo, voltando no slide anterior, é interessante que o propósito, a missão de vida está muito ali próximo, isso faz a gente ficar um pouco confuso, né? Sim. De fazer essa descrição exata na prática, né? Então, acho que é meio que você precisa exercitar isso, né? É como se você faz um currículo, depois não, preciso melhorar aqui. Sim, sim. Mais ou menos é nessa linha, né? É como eu citei, assim, a primeira vez que eu escrevi a minha missão de vida foi baseada num livro que chama Metas, do Brian Tracy, que é um grande coaching, um dos maiores do mundo. E aí tem um exercício que ele propõe lá naquele livro e eu comecei a desenvolver. A minha formação pela Sociedade Brasileira de Coaching, eles têm um método para a descrição de missão de vida. E assim, eu acho que todo mundo deve ter colocado o telefone lá na lista. Eu mando esse script para vocês depois, para que vocês possam em casa desenvolver e trabalhar um pouco nesse conceito. E quem quiser perguntar, depois me escrever, eu vou ter prazer e alegria de ajudar vocês também a irem construindo isso para vocês, que eu vejo que é uma coisa bem valiosa, né? Legal. Mais alguém quer compartilhar algo? Eu acho que a minha missão de vida está mais naquele nível 2. Né? Ok. Porque eu acho que eu vivo muito em família e amizades. Né? Então eu procuro sempre fazer o melhor. Né? Mas aí, mesmo que eu me sacrifique, eu acabo tratando de melhorar as outras pessoas em volta de mim, né? Então, me parece que a minha missão de vida ficou meio que restrita, né? Porque, tudo bem, né? As minhas amigas, os meus familiares gostam de mim, né? E sempre me procuram quando eu tenho algum problema, assim, né? Então, isso também me gratifica, né? Porque eu estou fazendo um bem para várias pessoas, né? Sabe? Então, eu acho que a minha missão está nesse nível 2 aí, né? Legal. Sabe? Eu gosto, como eu mencionei antes, né? Eu gosto de dar aquela atenção de não se sintam cobrados de eu tenho que ter uma missão nível 3, ok? Tipo, como eu falei, não necessariamente uma melhor que a outra. Né? Talvez uma pessoa pode estar muito clara que tem um propósito de se autodesenvolver e conquistar coisas e que aquilo está suficiente para ela e está tudo certo, ok? Agora, eu acho que também cabe, e vocês vão ver quando eu mandar o exercício, que parte do estudo desse desenvolvimento está relacionada a olhar nossas habilidades. Então, quando eu começo a olhar para o que eu sei, para o que eu faço de melhor, inevitavelmente eu começo a olhar com o que eu posso compartilhar, né? E em geral isso, né? Eu vejo que a oportunidade de compartilhar é o que realmente, em geral, acaba trazendo mais realização, de fato, né? Muito bom. Claro. Esse nível 3, eu acredito assim,
estágio no qual ele exige muita maturidade de você, porque quando você envolve mais pessoas, né, você chegar nesse nível em si, além das competências que você vai percebendo ao longo do caminho, você descobre que você precisa exercitar mais habilidades ou fazer um curso ou ler mais, enfim, eu acho que é um estágio assim, quando você realmente alcança um nível realmente maior de maturidade, né? Que isso só chega realmente com uma certa idade, por exemplo, né? Então, assim, é todo o teu histórico que vai fazer com que você chegue nesse nível. No entanto, desde que você tenha um objetivo muito claro, né? Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo. Assim, há uns anos atrás, eu gostaria muito de traçar uma carreira de palestrante empresarial, com treinamento, essa questão toda. Aí você começa a perceber que você precisa desenvolver mais habilidades em determinadas, tipo, por exemplo, falar em público para muitas pessoas, e isso exige, né, muito treino, muita prática e coragem do coach, e principalmente conhecimento, né? Então, assim, eu acho que é realmente uma escadinha que a gente tem que traçar, né? Então, uma coisa, eu concordo com o que você disse, mas eu acho que uma coisa que é legal a gente entender também é que, assim, quando a gente está falando de conhecimento, existe uma situação que é bastante comum com as pessoas, que é assim, no momento em que eu começo a conhecer alguma coisa e eu começo a ter domínio daquilo, em geral a pessoa começa a achar que aquilo é raso. Porque no momento que eu domino, eu falo, é só isso aqui. Mas às vezes a pessoa esquece que para a pessoa que não sabe nada daquilo, aquele conhecimento que você tem é muito valioso. Entende? Então é só isso que às vezes eu acho que a pessoa tem que tomar o cuidado. Para perceber que assim, né? Eu brinco que se uma pessoa está um degrau acima da outra sobre um conhecimento, ela já está na situação possível de auxiliar outra pessoa a subir, que seja aquele degrau. Entende? Mas já existe um espaço para... No 2 ou no 3, você tem que trabalhar muito um primeiro. Sim, sim. É verdade, porque você não vai conseguir fazer o bem pro nós e pro todos se você não estiver bem com eu. Sim. É que eu acredito que eu estou bem fazendo bem para mais pessoas. Eu como pessoa, eu tenho a certeza, a minha missão é estar com pessoas, né? Ter esse dom, essa parte do pertencimento muito forte, né? Então, é complexo, né, Maurício? É uma coisa complexa. A gente sabe que tudo depende de envolver-se com pessoas. Estar feliz não é isoladamente. Você não pode estar realizado solitariamente. Por isso que a depressão hoje está correndo muito forte. Às vezes há necessidade das pessoas começarem a buscar a missão de vida primeiro, ver o que você tem de fato de melhor e compactar isso com as pessoas. Por isso eu admiro muito o seu trabalho. Grato. E eu feliz em estar com pessoas. Então é só assim, todos nós, você colocou um exemplo de cientistas, são grandes. Eu fui lá no, lá no exagero. Talvez assusta a gente de ver que esse todos nós 100 pessoas, não precisa ser 1 milhão de pessoas para esse todos nós, eu creio isso, né? Porque é bem complicado a gente estar envolvendo-se em tantas vidas. Não é complicado, é mais trabalhoso. Mas eu creio. Talvez cabe eu fazer uma observação aqui que eu não fiz. Quando a gente faz esse estudo dos níveis, em geral o que a gente diferencia o nível 2 e o nível 3 é que geralmente as pessoas nível 2 têm a necessidade de ver as pessoas que recebem o benefício. E geralmente as pessoas nível 3 não. Entende? Então, assim, quando eu quero fazer um bem para alguém, mas eu tenho a necessidade de ver as pessoas, de conseguir ver o que está acontecendo na vida delas, em geral isso está no nível 2. Quando a pessoa, em geral, está no nível 3, ela já não tem tanto essa necessidade de necessariamente saber quem é exatamente a pessoa que eu beneficiei, mas tendo a consciência de que isso está fazendo algo maior. Tá ok? Legal. Mas alguém quer dizer, compartilhar? Sim? Não? Legal. Eu acho que já estamos no nosso tempo.
Então, muito grato você que está assistindo o vídeo. E depois eu coloco também a gravação da meditação que a gente vai fazer na sequência. Então, um abraço, até mais.